Bem, este vídeo vai ser meio controverso, como já podes ter visto pelo título. Neste vídeo eu quero falar sobre o aborto e porque é que eu acho que o aborto é totalmente satânico e degenerado e não devia ter qualquer lugar na nossa sociedade. Ok? Então, primeira coisa, logo sem introdução nem nada, primeira coisa, nós vivemos numa sociedade que é completamente hedonística e degenerada, e numa sociedade que é é autoglorificada, glorifica o prazer, glorifica o conforto. E isto tudo, prazer, o conforto, isso tudo não é totalmente mau em si, mas é o glorificar, é o deitificar. Deitificar quer dizer meter isso no lugar de Deus. É isso que está errado com a nossa sociedade. E pronto, vemos a revolução sexual nos anos 60, com a Marilyn Monroe, por exemplo. Pronto, é o nome mais famoso que é associado com a revolução sexual, que diz que pronto, as mulheres, os corpos das mulheres são livres de fazer o que quiserem com ela, e as mulheres podem fazer o que quiserem, e podes ter relações sexuais com os homens que quiseres, com as pessoas que quiseres, e não só com homens, mas com mulheres também, e tudo o que há. Pronto. Isso tudo, a partir dos anos 60 e com o movimento todo dos direitos das mulheres, entre aspas, foi promulgado na nossa sociedade num nível exuberante. Sim. E o aborto também. O aborto foi também levado nessa onda dos direitos das mulheres e da revolução sexual. Porque o que eles acreditam é que, pronto, só viemos uma vez, portanto vale mais a pena ter o máximo número de prazer e de conforto e ter relações sexuais com o maior número possível de pessoas, e vai estar a ficar tudo bem, porque quando morremos vamos morrer para sempre e não há Deus e não há vida depois da morte e não há nada e não tem sentido nenhum. Portanto, mais vale a pena fazer o que nos sentimos bem a fazer agora, e não tem sentido nenhum, e ter o máximo de prazer possível enquanto temos aqui. É isso que a nossa sociedade atual promove, e é isso que toda a gente nos pressiona a acreditar. Aproveita. E aproveitas tanto que depois morres e depois vais ter de conhecer o teu criador. Mas pronto, isso é outra coisa. Com isto tudo veio, como eu já disse, a glorificação do prazer e do sexo, das relações sexuais. E isso é usar o dom da vida que Deus nos deu e perverter, mudar, abusar disso. É abusar o dom da vida, o dom da procriação, que é uma coisa que um ser humano mais se pode orgulhar, que é reproduzir, procriar e construir uma família. É tirar isso que Deus nos deu e girar, modificar, adulterar, perverter, abusar. É completamente degenerado e satânico. E as pessoas podem dizer, porque é satânico? Porque as pessoas pensam que o paganismo e o satanismo não está presente na nossa sociedade. Está bem presente, mas não na forma como tu pensas. Porque as pessoas associam ao paganismo e ao satanismo como estes rituais estranhos e pronto, que eram feitos antigamente, mas não. O satanismo e o paganismo está completamente presente na nossa sociedade, porque o objetivo do diabo, o diabo não quer saber se tu acreditas nele ou não quer saber se acreditas que ele existe, que ele
que ele é um anjo caído. Não, ele está-se a cagar para isso. O objetivo do diabo é fazer com que tu faças coisas que não agradem a Deus. O objetivo do diabo é querer que tu blasfemes Deus, mesmo sem acreditar que Deus existe. Por isso é que na nossa sociedade há tantas coisas satânicas e pagãs que estão mascaradas, como é direitos, é prazer, é isso tudo, mas é completamente satânico. É completamente satânico. Como eu já disse, o diabo está-se literalmente a cagar se tu acreditas que ele existe ou não. A única coisa que ele quer que faças é que tu faças coisas, faças ações que blasfemem contra Deus. E o problema é que isto não afeta só a sociedade laica, normal, a sociedade secular. Afeta cristãos também. Porque nós, pelo menos os católicos, nós somos a maior religião de sempre. 1,4 bilhões, acho eu que é. E nesses 1,4 bilhões, eu diria que 90% é como se nem fossem católicos. Porque há muitos cristãos que acreditam em Deus, mas não obedecem a Deus. Que acreditam em Deus, são cristãos, mas vivem como ateus. E se vamos pensar bem, o que é o diabo? O diabo é uma pessoa... O diabo é o mestre, é o mestre da teologia. Ele sabe tudo sobre Deus. Ele sabe tudo sobre a criação, sobre o homem, ele tem a teologia perfeita. Ele sabe tudo. Tudo. Mas ele recusa-se a obedecer a Deus. E é a mesma coisa. Acreditar em Deus, mas não obedecer é exatamente o que o diabo faz. Eu vou dizer outra vez. Acreditar em Deus e não o obedecer é a mesma coisa que o diabo faz. Portanto, o problema, para mim, pelo menos, não é a sociedade secular ter o satanismo escondido por dentro dela. O problema é quando isto afeta os cristãos e os cristãos começam a ficar mansos, com a fé mansa, e não metem a sua fé no centro das suas vidas e não rezam, não vão à missa, não confessam os seus pecados, não procuram a reconciliação, não procuram a Eucaristia, não procuram ser ativos nas suas vidas. Acreditam, ok, eu acredito, então estou salvo. Eu acredito, então estou salvo. Quando não. Acreditar e obedecer é coisas completamente diferentes. É literalmente o que separa o diabo de Deus. Portanto, acreditar não é suficiente. É preciso realmente ter fé. E a fé é traduzida em obras. Porque uma fé sem obras é uma fé morta, como vários padres já disseram, vários santos já disseram. Portanto, voltando para o aborto. Como é que o aborto é transmitido, como é que o satanismo é transmitido na nossa sociedade através do aborto? Porque se formos para ver as notícias e os médias e isso tudo, os bons, entre aspas, são os que promovem o aborto, são os que dizem que o aborto é medicação, são os que dizem que o aborto é direito das mulheres, são os que dizem que o aborto é algo saudável. Estes são os que são enquadrados como os bons, como os da razão. Nós nunca na vida vamos ver uma campanha nas notícias, nas médias, a promover o evangelho, a promover a espiritualidade, a promover a fé, a promover a disciplina. Isso nunca vamos ver. Nunca vamos ver. Portanto, como é que o satanismo é passado através do aborto? E isto é uma história que é assustadora. É assustadora. Eu nem... Há bocado estava a debater se eu queria falar disto, mas temos de espalhar a verdade e é uma história perturbadora e é perturbadora, sim. Se formos ver no Antigo Testamento, no tempo da Israel antiga, havia os israelitas e havia os pagãos.
Normalmente os gigantes e os pagãos estavam sempre a lutar um contra o outro. E os pagãos, o que é que eles faziam? Eles acreditavam nestes deuses, milhares de deuses pagãos. Baal, por exemplo, era o maior. Acho eu, não sei muito bem disso, mas acho que Baal era tipo o maior. E eles acreditam nestes deuses. E o maior, eles faziam sacrifícios, tal como os israelitas também faziam sacrifícios, mas pronto. Eles faziam sacrifícios a estes deuses. E um dos maiores, tipo, ritos que eles faziam, eles entregavam os seus bebés recém-nascidos a esses deuses para os agradar, para terem uma melhor colheita, porque era uma sociedade, pronto, mais agrícola. Portanto, eles entregavam os recém-nascidos para ter uma melhor colheita. Da mesma forma que agora, as mulheres que estão grávidas entregam os seus bebés que estão na barriga para terem um melhor futuro. Estão a sacrificar a pessoa, o ser vivo que está dentro delas, que é completamente separado, a vida dessa pessoa é completamente separada da vida da mãe, e essa pessoa tem os seus próprios direitos e deveres que a sociedade tem de cumprir para integrar essa pessoa no mundo. E estão a dizer, não, eu vou sacrificar isto, algo que eu totalmente foi da minha própria irresponsabilidade, ou talvez não, pode ser por violação, mas isso vamos chegar mais à frente no vídeo. Mas pronto, algo que foi pela irresponsabilidade do homem. Portanto, eu vou integrar isto para eu ter um melhor futuro, porque isto é o meu corpo, é o meu corpo. Vou integrar o que eu tenho aqui, vou matar o que está dentro de mim para eu ter um melhor futuro, porque sou eu o que importo. É completamente degenerado, satânico, e como eu disse, não é nada diferente do que os israelitas faziam. Não me peço desculpa, os pagãos no tempo de Israel antigo faziam no tempo do Antigo Testamento. É completamente degenerado e não vejo ninguém a falar disto. Nós vemos uma sociedade que nos lavou tanto o cérebro, que nos fez acreditar que matar crianças é aceitável, que um homem pode virar uma mulher. É completamente... Mas pronto, é o mundo onde vivemos e Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil. Porque Deus conhece todos os seus filhos, mesmo antes de nascerem, mesmo antes de sequer serem formados no ventre. Partilhar aqui um versículo do livro do profeta Jeremias, peço desculpa, capítulo 1, versículo 5. Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. E eu te constituí profeta das nações. Portanto, Deus conhece cada pessoa que pode nascer no mundo desde o início dos tempos. Porque o nosso corpo físico pode só ter-se formado no ventre da nossa mãe, mas o nosso conceito do nosso espírito, a nossa alma, já foi pensada, já foi estudada, já foi criada por Deus desde o início dos tempos, antes de todos os séculos dos séculos. E abortar essa pessoa que está dentro de nós, dentro da mulher, pronto, é tirar a chance que essa pessoa tem de cumprir a vontade de Deus. É tirar a chance que essa pessoa tem de seguir os seus sonhos, de ter uma vida boa, de cumprir a vontade, o plano que Deus tem para essa pessoa. É tirar o direito mais fundamental que qualquer pessoa pode ter, que é de viver. E é uma completa blasfémia contra a vontade de Deus que tem para essa pessoa.
Uma completa blasfémia. É uma blasfémia contra o cristianismo em si. Porque o diabo não consegue criar nada por si mesmo. O diabo não consegue destruir o mundo. Ele consegue convencer as pessoas a destruir o mundo. Porque o diabo não tem assim poder sobre o mundo. Ele tem poder sobre as pessoas. Tem poder de tentação. Portanto, ele pega nas coisas. O diabo não consegue criar nada. Portanto, ele pega nas coisas que Deus criou e inverte-as. Se formos pensar bem, o aborto é o sacramento do satanismo. É a Eucaristia do satanismo. Nosso Senhor disse: eu morrerei para que tu possas viver. O aborto diz: tu tens de morrer para que eu possa viver. Tu morrerás para que eu tenha um bom futuro, para que eu tenha uma boa colheita, para eu agradar o meu Deus, Baal. E não é coincidência nenhuma que o slogan deste todo movimento do aborto é uma citação direta de Nosso Senhor. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Tal como Jesus disse na última ceia. Não é coincidência nenhuma. Não é coincidência nenhuma. Porque este corpo não é meu. Este corpo é de Deus. E Deus deixa-me usar este corpo enquanto eu estou aqui na Terra, mas eventualmente eu vou ter de o devolver. Isto é completamente... Estou completamente impressionado como é que tantas pessoas não veem as coisas que consomem e as suas crenças e aceitam tudo. Ok, é direitos das mulheres. É direitos das mulheres, ok, pronto, as mulheres podem fazer o que quiserem com os corpos. Se quiserem matar o que está dentro delas, se quiserem matar a pessoa que está a formar dentro do corpo pela própria irresponsabilidade do ser humano, então podem fazer o que quiserem. Se as mulheres quiserem matar o seu corpo ou comer comida tóxica ou fumar, ou podem fazer o que quiserem, É a sociedade onde nós vivemos e é essa sociedade que a qual a Bíblia é um antídoto, o cristianismo é um antídoto para isso. Por isso é que no satanismo Satanás é visto como o bode, Jesus é visto como o cordeiro. É completamente... Bem, eu nem sei agora como acabar este vídeo. De acordo com o caso, com a situação de, pronto, às vezes pode haver violação, é na mesma mau. É como eu disse, é tomar a irresponsabilidade e os erros e os pecados do mundo e meter a culpa na pessoa que não tem culpa, meter a culpa na pessoa que tem menos culpa. E em vez de estarmos a meter tanto dinheiro em clínicas de aborto, em promover isto pelos médicos, podíamos meter dinheiro em quê? Em apoiar as mães que foram violadas, em se calhar centros de adoção para essas crianças que nasceram de violação. Só umas ideias, mas o facto, a moral principal continua lá, e que aborto é uma plena degeneração
e perversão e abuso da vontade de Deus e dos dons que Deus nos deu. Bem, este vídeo se calhar foi menos planeado que os outros. Eu não planeio os meus vídeos assim muito, mas pronto, tem as minhas notas, mas eu só queria expor aqui, expor a história, por exemplo, de Israel antiga, que nem muitas pessoas sabem, e como é literalmente a mesma coisa que o movimento de aborto moderno promove, que é sacrificar os bebés para ter um futuro melhor ou uma colheita melhor, que é praticamente a mesma coisa. Pronto, vou só acabar se calhar o vídeo com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai do céu, primeiro de tudo agradeço-lhe por trazer-nos a este dia, e rezo por pelos que acho que são 72 milhões de crianças inocentes que são abortadas todos os anos. Se não me engano, isso é 200 mil por dia que são abortadas, mortas, assassinadas pelas pessoas que sofreram as tentações e submeteram-se às tentações do diabo. Rezo, Senhor, que lhes dê o eterno descanso. Rezo que as pessoas que estão a ver este vídeo possam realmente assimilar isto e tomar consciência do quão grave é o aborto. Peço ao Senhor que abençoe este vídeo e abençoe todas as pessoas que estão a ver este vídeo para que possam encontrar em si a luz verdadeira e perdão dos seus pecados. Obrigado por não ouvir, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E lembra-te sempre que Deus providenciará.